Imagina a cena: campo de batalha. Um combatente cai ferido. Um navio afunda. O que acontece em seguida? Pois é, não é o caos total. Existe um conjunto de regras bem claras que entram em ação. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos mergulhar nos artigos 8º ao 14 do Protocolo Adicional 1. Eles são basicamente o alicerce da proteção humanitária para quem está ferido, doente ou é náufrago em um conflito internacional. Beleza, vamos lá. Esse protocolo, que é de 1977, foi um verdadeiro divisor de águas. Por quê? Porque ele veio para expandir, para fortalecer mesmo as proteções para as vítimas da guerra. E ele fez isso estabelecendo um princípio que é fundamental: a proteção vale para todo mundo, sem distinção. Não importa de que lado a pessoa está ou por qual causa ela luta. Para poder aplicar a lei direitinho, a primeira coisa é ter clareza, certo? E é aí que entra o artigo 8º. Ele faz exatamente isso. Define, com todas as letras, quem é considerado ferido, doente ou náufrago. Essa terminologia, pessoal, é a base, é o fundamento de todas as proteções que a gente vai ver a seguir. E olha só como a definição de feridos e doentes é ampla. E isso é de propósito. Não é só sobre soldados feridos, não. A gente está falando de qualquer pessoa, seja militar, seja civil, que precise de cuidados médicos. Isso inclui, por exemplo, parturientes, recém-nascidos. É bem abrangente. Mas tem uma condição essencial que todo mundo precisa cumprir. E essa mesma lógica, esse mesmo princípio, se aplica aos náufragos. Não importa se é militar ou civil, se a pessoa está em perigo na água, ela está protegida. E essa proteção continua valendo durante todo o resgate, até a situação dela mudar. E assim como no caso dos feridos e doentes, tudo vai depender daquela mesma condição crítica. E aqui está ela, a condição crucial, e que se abstenham de qualquer ato de hostilidade. Pessoal, essa pequena frase é a chave de tudo. É o que vira o jogo. É o que transforma alguém de um combatente em uma pessoa protegida. A partir do momento em que a pessoa para de lutar, não importa se por ferimento ou porque se rendeu, ela simplesmente deixa de ser um alvo. Ponto final. Ok, então já entendemos quem está protegido. Agora, a lei vai detalhar o que deve ser feito, ou seja, quais são os deveres em relação a essas pessoas. E isso fica muito claro nos artigos 10 e 11, que estabelecem obrigações bem diretas para as partes em conflito. Pense no artigo 10 como a regra de ouro da medicina de guerra. É simples. O tratamento tem que ser humano, rápido e, olha que importante, baseado apenas na necessidade médica. Não interessa a nacionalidade, uniforme, nada disso. A decisão da triagem é uma decisão clínica, não tática. É uma decisão que cabe ao médico, não ao comandante no campo. E aí vem o artigo 11 para reforçar ainda mais essa proteção, com uma lista de proibições que são, assim, absolutas. O objetivo aqui é blindar a integridade física e mental de quem está sob o poder do adversário. A ideia, no fundo, é garantir que a medicina jamais seja usada como arma. Então, proíbe categoricamente coisas como mutilação, experimentos científicos e, atenção, mesmo que a pessoa supostamente consinta. Isso nos leva a um ponto super importante: a autonomia da pessoa. A lei é muito clara nisso. Integridade médica também quer dizer ter o direito de decidir sobre o próprio corpo. Então, se um paciente, mesmo sendo um prisioneiro, se recusa a fazer uma cirurgia, a equipe médica, claro, vai documentar isso, mas não pode de jeito nenhum forçar o procedimento. Bom, e é claro que essa proteção não se limita só às pessoas, né? Ela se estende também aos lugares onde elas são tratadas. Hospitais, postos de socorro, ambulâncias, tudo isso é considerado espaço protegido. Mas, e aqui tem um ponto que é fundamental, principalmente para o pessoal da área militar: essa proteção não é absoluta. Ela tem limites. A regra do artigo 12 é preto no branco. Unidades sanitárias não são alvos. Simples assim. Elas devem ser respeitadas e protegidas o tempo todo. Isso vale para tudo, hein? Hospitais de campanha, militares, hospitais civis, clínicas, qualquer lugar que seja dedicado exclusivamente a fins médicos. E é aqui que a gente vê aquela linha tênue que separa o que é um uso legítimo de um abuso. A proteção de imunidade médica só se perde se ela for usada para cometer um ato nocivo ao inimigo. O que seria isso? Por exemplo, usar o hospital como um posto de observação para artilharia. Agora, é muito importante notar o seguinte: ter guardas com armas leves para defesa, ou mesmo tratar combatentes que ainda estão com suas armas, isso não acaba com a proteção.
E o mais crucial de tudo, mesmo que aconteça um ato nocivo, a proteção só cai depois que um aviso for dado e esse aviso for ignorado. E para fechar essa primeira parte, o protocolo entra numa situação operacional que é bem complexa, a ocupação de um território. Pensa só, o que acontece com os hospitais e as clínicas civis nesse cenário? Pois é, o artigo 14 vem para estabelecer regras bem específicas para isso. O artigo 14 define uma hierarquia de prioridades muito clara. A prioridade número 1, a principal, da força de ocupação é garantir que a população civil continue recebendo atendimento médico. Requisitar um hospital civil só em último caso. E tem que ser algo temporário, sob condições bem rígidas. Por exemplo, para tratar os próprios feridos. E mesmo assim, só se for garantido que a população local não vai ficar sem assistência. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Conhecer essas regras, entender esses princípios é o primeiro passo, é o fundamental. Mas como aplicar tudo isso de forma eficaz no meio do caos do combate, sob extrema pressão, com informações que nem sempre são completas? Esse continua sendo o grande desafio para todo profissional, seja militar, seja humanitário. A lei nos dá um mapa, mas navegar nesse terreno exige muito treinamento, disciplina e, acima de tudo, um compromisso firme com a humanidade.